Sabe, a gente vive numa época quase que obcecada por segurança, por conforto. Gastamos verdadeiras fortunas para tentar esticar a vida um pouquinho mais e, ao mesmo tempo, bilhões para nos distrair da ideia da morte. Mesmo assim, parece que um medo profundo do fim, um vazio, continua ali, assombrando a nossa experiência. Mas e se a gente virasse essa lógica de cabeça para baixo? E se a morte não fosse de fato o fim de tudo? E se ela fosse, na verdade, um ganho? E se o nosso tempo aqui na Terra não fosse um fardo, mas sim um investimento cheio de propósito? Essa pergunta, só ela, já desafia tudo que nosso tempo nos diz para acreditar. E a resposta para essa pergunta tão radical, olha, ela vem do lugar mais improvável que se possa imaginar: uma cela romana. Quem escreveu sobre isso foi o apóstolo Paulo. E ele não estava num retiro espiritual tranquilo. Ele estava no corredor da morte, literalmente, esperando a sentença final de César. Humanamente falando, ele tinha todos os motivos do mundo para o desespero. Mas é justamente nas palavras dele que a gente encontra uma visão que vai muito além do medo. Paulo nos mostra que para superar esse dilema entre a vida e a morte, existem três atitudes, três pilares fundamentais. E o primeiro deles é este: uma confiança que não se abala na provisão divina, mesmo quando tudo parece perdido. E aqui tem um detalhe fascinante: é a palavra que Paulo usa. Ele diz oida. É um termo grego que não significa um simples eu espero que dê certo, ou eu acho que vai ficar tudo bem. Não. Oida é um conhecimento absoluto, é uma certeza que vem de um pacto com Deus. Ele sabia, ele tinha certeza que a sua libertação viria, fosse em vida ou pela morte, por causa das orações da sua comunidade e pelo sustento do Espírito de Cristo. Para a gente entender essa confiança, imagine a cena de um mergulhador lá nas profundezas escuras do oceano. Ele não sobrevive pelo próprio esforço, certo? A vida dele depende totalmente daquele cordão, daquela mangueira que o liga à superfície, mandando oxigênio sem parar. Pois bem, para Paulo, lá naquela cela, as orações da igreja eram esse cordão de oxigênio. Ele não tinha medo de sufocar, porque ele sabia que o rei, lá na superfície, estava garantindo o ar que ele precisava para o seu triunfo. E essa confiança toda nos leva direto para a segunda atitude, que é o verdadeiro eixo, o centro de todo para Paulo, a centralidade absoluta de Cristo. Para ele, absolutamente tudo, a vida e a própria morte, girava em torno de um único propósito. E aqui está o ponto central de toda a lógica dele. Pense bem: se Cristo é o conteúdo da sua vida, se cada respiração, cada ação, cada pensamento é para ele, então a morte deixa de ser uma perda. Ela se torna um ganho, porque ela simplesmente tira o último véu que separa o servo do seu mestre. É como um embaixador que vive a vida inteira representando o seu rei num país distante. Se um dia ele é chamado de volta para casa, ele não perde a sua função. Muito pelo contrário. Ele finalmente vai encontrar cara a cara aquele a quem ele serviu por toda a vida. Séculos depois, o reformador João Calvino capturou essa ideia de devoção total no selo pessoal dele. Era uma mão oferecendo um coração em chamas para Deus. E a legenda dizia: "Meu coração te ofereço, ó Senhor, pronta e sinceramente." Era isso. Para Paulo, Cristo não era um acessório, um detalhe na vida dele. Cristo era a própria vida. Isso nos leva à terceira atitude, porque, se morrer é um ganho, Paulo então se depara com um dilema pessoal. E a forma como ele resolve esse dilema revela a sua convicção mais profunda: o serviço sacrificial. De um lado, ele tinha o que chamava de o melhor, o desejo pessoal dele de partir e finalmente estar com Cristo. Esse era o lucro supremo. Mas do outro lado havia o necessário: ficar aqui na terra para servir, para fortalecer a fé dos seus irmãos. No fim, o amor cristão o levou a colocar a necessidade da comunidade acima do seu próprio desejo. Imagine que você recebe um convite para a viagem dos sonhos, com tudo pago, as malas estão prontas. Mas, na hora de ir, você olha para trás e vê pessoas que você ama perdidas numa floresta escura, precisando desesperadamente de um guia. A pergunta é: seríamos capazes de adiar o nosso maior sonho e dizer "eu fico, porque vocês precisam de mim"? Essa foi a escolha de Paulo. Então, quando a gente une essas três atitudes, a confiança na provisão, a centralidade em Cristo e o serviço sacrificial, a gente chega a uma conclusão que redefine completamente a nossa maior angústia. A morte, aqui, ganha um novo significado. O mundo nos diz que a morte é a derrota, né? O ponto final que apaga a nossa história. Mas nessa perspectiva, a morte é apenas a troca de turno de um sentinela.
Ele não foi vencido. Ele simplesmente deixou a sua vigília cansativa durante a noite para poder entrar no banquete da alvorada, na presença de Cristo. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Talvez a vida não seja uma espera ansiosa pelo inevitável, mas sim um tempo de serviço com propósito. Enquanto o sol não se põe, o trabalho continua, e quando ele finalmente se puser, o ganho se revelará.